O Inter é goleado pelo Vasco. Nesse vídeo a gente vai analisar um pouquinho desse jogo e algumas opiniões. O Inter já caiu, pode se salvar? Sobre isso que eu já falar após a vinheta. Vou fazer um pouco diferente, tá? Nos outros vídeos eu tô anunciando mais, mas eu já nem vou fazer grande anúncio aí, até porque eu acho que não é o clima de vídeo pra isso, mas eu só quero lembrar que dia 24 de dezembro a gente vai ter o nosso especial de Natal aqui, tá? Vai ser dia 24 de dezembro às 2h30 da tarde, ao longo do vídeo vai passando aí na tela. O Internacional hoje, tá, para registro aqui, foi escalado com Rocher, Brian Aguirre, Gabriel Mercado, Vitão, Bernabei, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Vitinho Carboneiro. Uma mudança antes da partida, né? Que todo mundo esperava que ia começar jogando com Borré. E ele mudou, botou Carboneiro para essa partida. Que banho, que vareio, que show do Vasco contra o Inter. Mas não foi pelo Vasco. Com todo o respeito que o Vasco e a sua torcida merecem, eu pessoalmente não conheço nenhum torcedor do Vasco e não sei se esse vídeo pode chegar em algum torcedor do Vasco. Teve um pós-jogo que eu gravei aqui uma vez que deu bastante torcedor do Botafogo olhando. Eu acho legal, tá? Não tem nenhum problema. Eu quero ser muito respeitoso aqui com o Vasco, tá? Eu acho que o Vasco tá de parabéns porque o Vasco fez uma coisa que o Inter não foi competente para fazer. O Vasco entendeu a fase que estava, o Vasco entendeu o momento ruim que estava, o Vasco e seus jogadores e comissão técnica entenderam que não estava legal, que precisavam melhorar. A torcida foi, fez sua parte, o Vasco entendeu o adversário que tinha e sabia, o jogo para ganhar é contra o Inter. Tem que ganhar do Inter. O Vasco foi lá e ganhou do Inter. Tá? O Vasco tá de parabéns. Então, muito respeitoso aqui com o Vasco. Porém, eu acho que o placar elástico, o 5-1, a forma como ele foi construído, fala mais sobre o Inter do que o próprio Vasco. Fala mais sobre os erros de um Inter que está moralmente rebaixado, um clube adoecido, um clube que pode estar entrando aí na sua pior década da história. Alguns dizem que foi a década de 90, outros dizem que foi a partir de 2014, 2016. Eu acho que nós podemos estar entrando numa nova era bem triste da história do Inter, se é que já não estamos. A gestão Barcelos, se acabasse hoje, já estaria muito marcada, né, de uma forma péssima, e agora, se nos anos anteriores foi a decepção por não ter ganho um título quando se prometia isso, agora seria o rebaixamento. O Internacional é um clube adoecido. Tá? O Internacional é um clube adoecido. Eu nem vou entrar muito no mérito do clube como um todo, porque o Inter está destruído. O Inter está destruído. Hoje as categorias de base do Inter estão destruídas. Existem repórteres que falam que as condições das categorias de base são precárias. As categorias de base do Inter são rebaixadas em algumas categorias aí. As categorias de base do Inter a cada ano na Copinha são eliminadas precocemente. As categorias de base do Inter não revelam ninguém. As categorias de base do Inter vão de mal a pior. No futebol feminino, o Inter não chegou nem à final do Gauchão. O Inter vem sendo eliminado e também tendo resultados bem ruins. E agora aí no time profissional, do jeito que está, e deve cair para a Série B. Financeiramente, o Inter tem dívidas bilionárias. Dívidas que a gestão Barcelos, a tendência é que não consiga sanar. Salários atrasados, direito de imagem atrasado, aluguel do CT das categorias de base atrasados. Aí o mercado vai numa coletiva e diz que, né, dá a entender que há uma rixa no vestiário. E os repórteres dizem isso, há uma rixa no vestiário. Os jogadores do Inter não se gostam. Então é um clube adoecido, A cara da Série B, é a cara da Série B. Eu não sei se os jogadores entendem o que está acontecendo com o Inter, mas eu acho que eles sabem que no ano que vem vão sair, vão ir para outro clube, então não estão nem aí. Para eles até melhor sair para o Inter, ainda mais se tiver salário atrasado. Não tem nenhum jogador ali que a torcida goste, que a torcida se represente. O cara que a torcida poderia esperar alguma coisa de representatividade lá, que é o D'Alessandro, não tem feito isso, e quando vai é mais para bater na imprensa ou chamar a torcida, mas nada muito mais que isso. E hoje é um clube acabado. Se cair para a Série B, quebra, tá? O Inter é um clube endividado, com uma dívida que vai levar anos para reconstruir. E eu não sei se sobe no primeiro ano, não tenho convicção de que o Inter sobe no primeiro ano. A chance de acontecer algo semelhante ou pior do que aconteceu com o Cruzeiro. O Internacional hoje vive a sua pior gestão aí, né? A sua pior gestão. Porque é uma gestão omissa, é uma gestão que o ano inteiro, sabe? Cara, qual que é o problema de tu entender que tu tá mal?
O clube tava mal, tava na zona de rebaixamento. O Olavo Bisol, o vice-presidente do Inter, falava que tava tudo bem porque tava classificado nas Copas e tinha ganho o Gauchão, sabe? Parece que ele tava errado, né? Porque foi eliminado nas duas Copas e aí tá aí, ó, flertando com o Z4 e a tendência é que vá ser rebaixado. E aí nas coletivas é o Emiliano dizendo que o clube não briga para não cair, só se fala em rebaixamento porque é a imprensa que quer sangue. É o Bisol dizendo que tem que ter calma, calma, dá confiança ao grupo, esse grupo já mostrou qualidade. Cara, acabou. Acabou. O Inter é 16º, tem 41 pontos, o Santos está ganhando por 3-0 do Sport, e se amanhã o Vitória vencer o Mirassol, o Inter está na zona de rebaixamento, faltando 2 rodadas. Eu não sei mais o que pode salvar o Inter. Hoje o Inter é um time derrotado. No primeiro minuto de jogo, o Aguirre tenta dar uma janelinha no jogador do Vasco, erra e o Inter toma o primeiro gol. Poucos minutos depois, em 10 minutos de partida, o Vasco faz 2-0. Com 10 minutos de partida, estava 2-0 para o Vasco. O Inter... E aí a gente não pode dizer, não, é porque era fora de casa. Porque quando é em casa, é a mesma coisa. O Inter mal, sabe? Os jogadores caminhando em campo. Aí, olha, com 10 minutos de jogo, o Ramon Dias tira o Aguirre, que sai manchado, chorando, exposto, e coloca o Ricardo Matias. Ou seja, faz mais um ornitorrinco tático, convicção zero. O Ricardo Matias até faz um gol, engraçado, né? Teve que tomar 2 gols para colocar ele. E aí tá 2-1, o jogo fica 1h30 parado. E essa 1h30 representa o que o Inter fez em todas as oportunidades que teve para treinar, em todas as datas FIFA. Nada. O Inter volta e toma mais 3 gols. O jogo acaba 5-1 pro Vasco e ficou barato. Poderia ter sido 6, 7 ou 8. Tá? Não seria injusto. Esse jogo me lembrou muito 7-1 que o Santos tomou do Inter. Nem era muito pelo Inter, porque o Inter não estava tão bem naquele momento. O Inter foi lá e fez 7-1 no Santos, o Santos caiu. Me pareceu esse jogo hoje, tá? Esse jogo me pareceu, no caso o Inter teria sido 7-1, teria tomado. O Inter tá moralmente rebaixado, tá? Eu acho muito difícil de salvar. Eu acho que deveria acontecer, na verdade já deveria ter acontecido há muito tempo, mas deveria hoje acontecer a demissão de Mazuco, a demissão do Bisol, a demissão da dupla de treinadores Ramon e Emiliano, porque eles não vão trazer nada de novo pro time, eles não vão trazer nada de novo, sabe? O que pode salvar o Inter? Um gol achado, um pênalti, um jogador expulso do time adversário, sabe? Lá no jogo do Vitória, o Vitória tem um jogador a menos porque acabou sendo expulso. Esse tipo de coisa, porque pelo Inter, o Inter é um time moralmente rebaixado. O Inter teria que ter uns 2, 3 anos só para quitar suas dívidas e se reconstruir, para depois querer sonhar e pensar em títulos. O que é prometido todo ano é que vai ser campeão de alguma das taças. Ou é o Brasileirão com 38 finais, ou é alguma das Copas. E aí contratam jogadores que vêm com promessas e, assim, status de jogador de Barcelona e de Real Madrid, quando na verdade eles têm um períodozinho só bom, e depois começam a ser tão ruim quanto todos os outros que já estavam aí. O clube se afundando em dívidas, começa a ir mal, mas a direção do Inter culpa a imprensa, e é isto que o Inter virou, sabe? O que me parece é que os jogadores não estão pegando junto. Eles vão sair aí em dezembro, sabem que vão sair, tá tudo bem. A direção do Inter, cara, é discursos prontos, discursos clichês de gente, e assim o clube adoecido está indo para a segunda divisão. Hoje foi 5-1 pro Vasco, a tendência é que vai perder feio também pro São Paulo. O Internacional está rebaixado, tá? Pra mim, a minha opinião é que o Inter vai cair. Tá? A minha opinião é que o Inter vai cair. Estamos torcendo, e assim, a torcida é pra não cair, pra ser aquele ufa, porque a gente ama o Inter. A gente ama o Inter, e a gente não quer o Inter rebaixado. Mas eu acho, com um olhar analítico, que é muito difícil, porque o Santos está ganhando de 3-0. Um time que ganha de 3-0 na antepenúltima rodada e tem para enfrentar aí o Juventude, que já está praticamente rebaixado, não cai. O Santos não vai cair. O Vitória pode ganhar amanhã do Mirassol. Imaginem se o Vitória ganha amanhã do Mirassol. Barradão vai empurrar eles vão estar naquele clima. Eles têm o RB Bragantino e São Paulo também para enfrentar. São dois times que também não estão brigando muito. O São Paulo até briga por um G8, mas a gente sabe o momento ruim que o São Paulo tá. Cara, e o Inter, diferente do Vitória, diferente do Santos, que nas suas limitações mostram algo, o Inter não mostra nada. O Inter hoje é o pior de todos os concorrentes à briga contra o Z4. Então é um clube adoecido, é um time que está mal. E nem tem muito o que falar hoje do jogo. O Inter toma 5-1, assim, time desligado, apático, caras, tipo, só olhando assim no banco. Ninguém, tipo, que tu olha e represente, sabe? Não tem ninguém ali que o torcedor vai olhar e vai se sentir representado. Eu acho que não vai cair ninguém, tá? Eu tava esperando o Ramon e o Emiliano irem pra coletiva pra ver se iam ser demitidos.
Eu achava já que não iam, e aí foram pra coletiva, não foram demitidos. Eu acho que eles vão, mesmo se perder pro São Paulo, vai vir o D'Alessandro na coletiva, vai vir toda aquela coisa que a gente já viu umas 4 vezes esse ano, 5, que é chamar a torcida para ir lotar o Beira-Rio, fazer a final contra o RB Bragantino. E aí o torcedor vai ir, vai lutar, vai ser aquele clima de final, porque a camisa do Inter é gigante, e vai estar um clima de final de Libertadores pro Inter, vão todo mundo apoiar, D'Alessandro vai apoiar, e não vai mudar, porque pra mim, a minha opinião, é que se o Inter deixar pra última rodada contra o RB Bragantino, e é o que está acontecendo, o Inter vai cair. O Inter vai cair. Tá? Hoje é um time moralmente rebaixado. Um milagre, com textos muito ruins pra Vitória e pra Santos, ou pra algum outro, sei lá, Ceará, podem até ajudar o Inter. Mas por si próprio, o Inter não tem mais, cara. O Inter é um time adoecido. O Inter é um time que eu acho que de repente uma SAF no futuro possa salvar, porque tá todo endividado. E aí o que mais me preocupa é se o Inter se salvar, no ano que vem a gente começar falando qual taça o Inter vai brigar esse ano. Quando na verdade o Inter não tem time pra isso, o Inter não tem estrutura pra isso, o Inter não tem dirigentes que passam uma imagem pra isso. Essas convicções e ideias da atual gestão é o que ajudaram a levar o Inter nesse buraco que o Inter tá. E não vai também trazer 11 novos grandes jogadores no ano que vem. O Inter não tem condições disso. É bem preocupante. Tomara que fique, tá? Pelo amor de Deus, tomara que fique. Eu tô torcendo muito pra isso. Acho que o Inter vai cair, mas torço para que não caia. Mas é vergonhoso, é uma decepção. E o pior é que a gente nem indigna porque a gente sabia disso. Ninguém hoje assistindo o jogo do Inter foi pego de surpresa. A gente sabia. A gente sabia que não ia vir uma fada com uma varinha mágica fazer tanto e o Inter do nada ia jogar igual um Barcelona. Não ia. A gente sabe. Meu sentimento é de... Cara, é isso. O Inter é isso. Tu vai esperar o quê? O Inter é isso. E eu tô vendo muitos torcedores também. Eu acho que tem poucos torcedores, talvez num sentimento de irritados, e mais no sentimento de decepção, cansaço por uma aceitação. Porque o Barcelos está lá. Porque esses jogadores estão lá. Essa coisa está encranhada no Inter. Esse sentimento, essa aura de time rebaixado. Então, não é jogar toalha, mas é muito difícil. É muito difícil. É a realidade, sabe? A grama é verde. E a grama verde do Inter é esse Inter tão ruim quanto o Inter é.